Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, certo? Então, pega o material, pega o lápis, a caneta, bem direitinho. Eu tenho um desafio para vocês, e ao assistir a aula de geografia, eu quero que vocês, né, deixem seu comentário lá, deixe seu like, deixe seu comentário lá, certo? Coloque seu nome e a escola onde você estuda, certo? Esse é meu desafio. Assim que eu concluir, né, a aula, vocês assistirem, não esqueçam, certo? Deixe seu comentário que eu vou estar acompanhando, né, todos vocês. Então, vamos lá para mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidem, cuidem da sua família. Vamos lá. Então, a aula de hoje, né, é a página 61, certo? O livro de vocês aí na página 61, certo? Diferentes formas de regionalizar. Então, nós temos já assunto novo, certo? Acompanha aí na página 61. Então, o que é regionalização? É uma delimitação de lugares do nosso planeta que apresenta características semelhantes, agrupa áreas de superfície terrestre em uma certa homogeneidade. Então, é de acordo com alguns critérios, né? Então, os critérios de regionalização podem ser naturais, né? Clima, vegetação, relevo, hidrografia, etc. Ou socioculturais, grupos linguísticos, religiões, atividades econômicas e etc. Então, como, né, fazer essa regionalização, como existem essas diferentes formas de regionalizar. Então, nós temos o planisfério, nós temos aí o plano, o mundo todo, o globo, e existem várias formas de regionalização do globo, né? Então, existe a regionalização em países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, países do norte, países do sul. Então, existem várias e várias formas de regionalização, vocês vão visualizar, né, todas essas formas de regionalização agora nesta aula, certo? Vamos lá. Então, eu vou passar um vídeo, certo, rapidinho, que é bastante interessante, bem resumido, né, quando ele fala sobre essa parte de regionalização. Assistam aí, certo? Já já eu volto. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Vamos falar agora sobre regionalização do mundo. Mas para a gente falar sobre isso, precisamos entender um conceito, que é o conceito de região. Afinal, o que é região? O que é regionalizar? Se a gente pegar o conceito básico, que é uma das premissas da geografia, região é parte do espaço geográfico do qual nós delimitamos por um determinado critério, por um determinado motivo. E aí vai variar qualquer tipo de situação. Porque eu quero dividir esse espaço porque aqui nós temos uma quantidade de pessoas diferente do que o outro espaço que está apresentado. Ou então, porque aqui tem uma vegetação característica, que tem outra vegetação, ou um conjunto de rios aqui de um lado e do outro, enfim. Quando você regionaliza, você delimita um espaço. E você cria um critério, você define um motivo pelo qual você está fazendo aquilo ali. Então quer dizer que você pode fazer isso para qualquer situação. Você mesmo que está me assistindo pode ver o mundo e pode dividir da maneira que você quiser. Vamos imaginar, por exemplo, aqui, o planeta Terra. Você tem todo o planeta e você pode simplesmente passar aqui a serra e dividir ele em pedaços. Se você definir, esse aqui eu estou dividindo porque aqui é o espaço de uma determinada pessoa, essa aqui é de determinada pessoa, essa aqui é de outra, essa aqui é de outra. Pronto, você criou esse critério. Então, regionalizar é delimitar esse espaço. Mas, afinal, como regionalizar? E o mais? Para quê? Qual é a definição? Qual é a finalidade para isso acontecer? É aí que nós temos as características. Bom, eu selecionei 2 exemplos para vocês para explicar mais ou menos como é que funciona isso. Quando nós temos o planeta Terra, já temos aqui uma forma simples de regionalizar. Nós temos a parte onde tem água e a parte onde tem terra. A parte onde tem água chamamos de oceano e a parte onde tem terra de continente. O continente, as terras acima da água e o oceano
as águas acima da terra. Pronto, já criei esse primeiro critério. E assim eu continuo organizando e determinando os limites de cada parte aí do espaço geográfico. Vamos tentar entender aqui. Quando você olha este mapa, você vê aqui a divisão dos continentes. Você vai ver aqui o continente americano, o continente africano, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida. A parte das terras do planeta dividindo em 6 partes diferentes. Mas afinal, qual foi o critério utilizado aqui? Foi o critério continental. Eu dividi de acordo com aquilo que nós chamamos de continentes. Eu delimitei todo esse espaço. Toda essa área aqui contínua de terra, eu passo a chamar de América, essa parte contínua de África, essa parte de Oceania, essa de Antártida. Mas espera aí, o critério aqui está diferente. Por que aqui é uma faixa contínua de terra? Aqui também, aqui... Mas aqui não é exatamente uma faixa contínua, porque aqui eu estou dividindo. Se eu levar em consideração a palavra continente e olhar no dicionário, eu vou ver que é uma grande porção de terra cercada de água por todos os lados. Mas não é isso que acontece aqui. A Europa é uma grande porção de terra? Ok. Cercada de água por todos os lados? Não. Se a gente levar em consideração, então, a Europa não deveria ser organizada esse critério. Mas aí, além desse critério aqui, eu estou criando os pormenores também desse critério regional. Eu estou levando em conta aqui critérios sociais, históricos, que faz com que a formação humana do Ocidente ele seja bem diferente da formação humana do Oriente. Então, além do critério continental, da parte física, da grande porção de terra cercada de água por todos os lados, eu crio um critério acima de outro, que é a questão cultural, a questão histórica dentro desses continentes. E aí, para fins de estudo, eu acabo utilizando dessa maneira. Então, percebam que quando eu falo de regionalizar, é justamente criar esses critérios, organizar esse sistema de uma maneira que seja de melhor entendimento. A delimitação do espaço para fins do estudo, para fins do reconhecimento do espaço geográfico. É essa a grande função do conceito de região dentro dessa ciência geográfica. Agora, se nós temos aqui um critério continental, um critério físico, um critério de organização, pautado principalmente na parte de terras contínuas e logo em seguida numa parte mais social, histórica, agora nós temos aqui algo mais histórico, algo mais organizado na questão econômica, na questão de domínio das relações de trabalho. Nesse mapa aqui, nós temos a divisão do planeta em 2 partes. As terras do norte e as terras do sul. Mas como assim, Silvestre? Terras do norte e terras do sul? Porque se a gente pensar num período do século XX chamado Guerra Fria, isso na história, porque na geografia a gente chama isso de mundo bipolar, a bipolarização do mundo. Existia 2 poderes antagônicos, contrários no planeta, e que fazia com que todas as influências econômicas e culturais fossem divididas. A parte ocidental, a Europa Ocidental e a América, com o todo poderoso Estados Unidos, enquanto que da parte oriental tinha toda uma organização ali pautada nos soviéticos. A União Soviética, superpoderosa, também tinha um sistema econômico diferenciado. Portanto, o mundo naquela época era dividido em 2 polos de poder e o mundo era dividido em Oriente e Ocidente. Agora, depois que acabou esse processo e esse momento histórico da Guerra Fria, essa ordem mundial geopolítica chamada de bipolarização, começa a nova ordem mundial, que agora a divisão do mundo não é mais necessariamente entre Ocidente e Oriente, mas sim entre países do Norte e do Sul. Silvestre, qual é o critério que eu usei aqui para definir países do Norte e do Sul? Simplesmente pontos geográficos aí, pontos cardeais? Não necessariamente, porque se a gente parar para pensar, os países do Norte, ele vai pegar tudo isso aqui e olha aqui onde tem ali em fronteira, ó, ele vai trazer para cá também, ó, tá vendo? Que na verdade, essa parte aqui, ela está no Sul, como nós estamos vendo aqui, mas na real, ela deveria ter esse mesmo formato da parte do Norte. Então, todo esse território aqui também faria parte dessa área aqui, ó. É do Sul?
mas tem características do norte. Tá, mas como assim, Silvestre? Eu não entendi. Porque isso aqui é questão econômica, é questão geopolítica. Esses países têm as mesmas condições de desenvolvimento econômico que esses do norte. Diferente, por exemplo, que o Oriente Médio, o norte da África, o México, que se a gente levar em consideração sobre os critérios da própria geografia, de divisão natural aí de hemisférios norte e sul, ele deveria estar passando aqui, ó. Então, isso aqui está no norte, mas ele no mapa é considerado como do sul. Por que ele é considerado do sul? Porque quando eu digo sul aqui, eu estou querendo dizer também países subdesenvolvidos, países com economia, com critério diferenciado, onde tem problemas aí de desenvolvimento humano. Percebam que eu utilizo essa nomenclatura de países do norte e países do sul, porém, eu estou criando um critério, que o critério, na verdade, é o quê? O critério socioeconômico. Então, essa é uma organização de região para a gente tratar desenvolvimento econômico e geopolítica. Então, percebam como é a organização de uma região. Para fins de um determinado tipo de estudo, eu acabo criando um critério diferenciado para poder organizar esse espaço. Você entendeu? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu vou ficando por aqui desejando um ótimo momento de estudo para vocês. Muito obrigado por ter estudado até aqui e tchau, tchau! Então, vocês assistiram agora, né, o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, bastante claro, ele mostra, né, explica direitinho essa parte aí de regionalização, e aí eu vou prosseguir certo conteúdo, espero que tenha ficado claro, mas se não ficou claro vai ficar, né, vocês vão ficar por dentro, mas ainda agora. Rapidinho, deixa eu colocar aqui meu slide, certo? Para a gente continuar. Então, foi o vídeo que vocês assistiram, tá aí o link. E ainda vocês observam, né, essa parte aí, né, de uma regionalização em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Essa é uma regionalização. Vocês observam aí a parte norte, né, o que está de lilás, países desenvolvidos, são os países considerados países ricos, né? E aí, vocês têm aí um exemplo aqui na parte sul, que é a Austrália, né? Então, por que a Austrália está na parte sul e é também considerado, né, um país desenvolvido? Então, essa regionalização é feita pelas condições, questões financeiras, né? Então, esses países da parte norte, eles estão no mesmo patamar financeiro, então eles estão num patamar equilibrado, é por isso que a Austrália faz parte dessa regionalização, né, dos países desenvolvidos, da parte norte. E a parte sul, né, são considerados os países subdesenvolvidos, os países pobres, né, os países que têm as condições mais complicadas, né, condições financeiras mais complicadas. Então, eles fazem parte dessa regionalização da parte norte. Perdão. Então, países ricos, países em desenvolvimento e países pobres, países ricos ou desenvolvidos, caracterizam por apresentar melhores condições de vida, educação, de qualidade, renda elevada, baixa concentração de renda e processo de industrialização consolidado. Então, a gente percebe que são os países que têm mais condições financeiras, né, que as pessoas, né, têm uma qualidade de vida melhor. Então, apresenta esses dados melhores. Países em desenvolvimento são países que realizam processo de industrialização, que realizaram processo de industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento econômico posteriormente. Nesses países ainda existe grande desigualdade social a serem superadas. São conhecidos também como países emergentes. China, Índia, Brasil, África do Sul, México são alguns exemplos, né, desses países em desenvolvimento, que eles também são chamados de países emergentes, né, que estão em um crescimento econômico, mas que existe uma desigualdade social também grande. E os países pobres são caracterizados pela precariedade das condições de vida oferecidas à população.
dependência tecnológica, baixa industrialização e elevada concentração de renda. Atualmente é considerada pobre a maioria dos países da África, América Latina e Ásia. Então, é outro tipo de regionalização, né? Essa divisão dos países, né? Em três: países ricos ou desenvolvidos, países em desenvolvimento ou emergentes e os países pobres. Então, é outro tipo de regionalização, vocês percebem aí, né, essa diferença, né, dessa regionalização. Então, nós temos aqui mapa dos países centrais e periféricos. Observem aí a parte, essa parte meio rosé, meio rosinha, que é outro tipo de regionalização também, mas vocês observem que essa projeção cartográfica, ela também mostra os países do norte, né? Aquela outra regionalização, países ricos e países pobres. Então, observem que o rosé são os países, né, ricos e a parte amarelinha são os países pobres. E aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Nós ficamos por aqui, né? Fiquem em casa, fiquem com Deus. E o desafio é, né, como eu falei no início da aula, é comentar, né, no link da aula. Deixa seu comentário, o nome e o nome da sua escola, certo? Deixa lá o seu comentário, que eu vou estar, né, fazendo esse acompanhamento, quem está assistindo às aulas direitinho, e eu vou pedir aos professores de vocês também que façam esse acompanhamento. Fiquem em casa, fiquem com Deus, um forte abraço, estudem muito, acompanhem as aulas e façam todas as atividades. Um cheiro. Tchau, tchau.